E aí pessoal, tudo bem? De volta aqui nos nossos vídeos, tirando algumas duvidazinhas sobre a matéria da nossa legislação de trânsito referente ao nosso processo de habilitação. Pessoal aí que esteve um tempo lá enferrujando, né, para fazer a prova, estou fazendo os vídeos para de repente poder ajudar em alguma partezinha da matéria lá que ficou no esquecimento. Hoje eu queria começar o nosso vídeo falando um pouquinho sobre a LADV. Vira e mexe aparece perguntas de prova falando sobre isso. Olha, o que é a LADV? Gente, L de licença, o A de aprendizagem, o D de direção e o V de veicular. Então é a licença de aprendizagem de direção veicular, expedida pelo CFC. Então cada CFC na qual o candidato lá está fazendo o processo vai expedir a licença de aprendizagem e esse documento vai sair lá nominal ao CFC e nominal ao candidato que está ali tentando tirar a habilitação dele. Então, só lembrando, a LADV ela tem validade conforme a abertura do processo. No outro vídeo a gente já falou um pouquinho. A partir do momento que o candidato abre o processo, ele tem 1 ano para concluir o processo. Dentro desse prazo que ele tem, lembrem-se que a aula teórica já está contando, se levarem 3 meses para concluir a aula teórica, vocês terão essa licença de aprendizagem somente com o restante de prazo, ou seja, perdeu 3 meses, como eram 12, então vocês terão 9 meses de licença de aprendizagem. Gente, o que a gente tem lá? A licença de aprendizagem, então, é nominal ao candidato e ao CFC. Ela tem validade conforme o prazo do processo, isso é pergunta de prova. Lembrando que no dia da prova, assim como nas aulas, o candidato tem que estar sempre portando o documento. Junto deste documento, se caso vocês sejam alvo de fiscalização no trânsito, ou caso seja lá no dia da prova exigido, eles vão pedir documento pessoal de cada um dos alunos, vai pedir a licença de aprendizagem. Normalmente o CFC fica em poder dessa licença, os instrutores estarão portando ela durante as aulas, ele vai apresentar para o examinador lá no dia da prova de vocês. Se caso no trânsito seja exigido o documento por alguma blitz, alguma barreira ou até mesmo por algum acidente de trânsito, é exigido esse documento. Claro que lembrando que assim como alguns CFCs, eles entregam esse documento para o aluno. Gente, esse documento é um documento para vocês realizarem aulas num carro credenciado ao Detran, vinculado a um CFC. Então, na verdade, esse documento, quando vocês ficam em poder dele, porque eu sei que alguns CFCs eles fazem isso, eles entregam na mão dos alunos, não dá o direito de vocês de fazerem aulas particulares lá fora do CFC, com o pai, com a mãe, com a namorada, com o namorado. Vocês só terão esse documento para vocês estarem sempre com eles em mãos, junto com o documento pessoal de vocês. Então a licença de aprendizagem é um documento que tem que estar sim vinculado ao CFC, junto ao carro do CFC que está vinculado o documento, para que vocês possam aí sim fazer as aulas práticas, lá, as aulas de direção. Então, eu queria falar um pouquinho sobre a LADV, esse documento que cai na prova teórica de vocês, só para lembrar lá um pouquinho dessa parte dentro do processo de habilitação. Uma outra pergunta que cai direto na prova é sobre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito. Gente, vamos pensar. Dentro do processo todo que envolve o trânsito, nós temos o CFC, que é o Centro de Formação de Condutores, é onde vocês abrem o processo, onde é feita a parte de renovação, a parte do cumprimento também de alguma penalidade, como suspensão, cassação, tudo é feito dentro de um CFC. Então essa parte de habilitação é feita dentro do CFC. Ô Léo, e se eu comprei um carro e quero transferir para o meu nome, ou quero fazer alguma mudança de categoria, de características do carro, mudar a categoria do veículo? Só lembrando, categoria do veículo, gente, é quando a gente tem um carro particular e a gente quer transformar esse carro num carro de aluguel. Por exemplo, o motoboy quer começar a fazer entrega com a moto dele. O que ele tem que fazer? Ele tem que ir junto a um CRVA, trocar o emplacamento, passar da placa tradicional, que é a placa particular, que é aquela cinza, para a placa vermelha. Nessa mudança, o documento do carro dele também vai ser alterado para um veículo, a partir dali, um veículo considerado veículo de aluguel, ou seja, de prestação de serviços. Então, lembrando,
toda essa parte de documentação de veículo, de transferência de propriedade, de mudança de categoria, mudança de placas, mudança de características, se caso tu quiser trocar cor, quiser fazer um rebaixamento no carro que seja autorizado, tudo isso é feito junto a um CRVA. A parte de fiscalização lá que nós temos, por exemplo, aqui em Porto Alegre, a nossa EPTC, que é a empresa de fiscalização de trânsito. A gente também tem lá a parte de recursos de multas, como por exemplo, quando a gente dá entrada num recurso em primeira instância que é feito no Jari. Toda essa parte aí burocrática do processo de trânsito, participa-se disso várias entidades e órgãos ligados ao Sistema Nacional de Trânsito. Então a pergunta que cai na prova: qual dos órgãos abaixo faz parte do Sistema Nacional de Trânsito? Gente, são vários. Nós temos o CONTRAN, nós temos o CETRAN, nós temos lá a Jari, que é responsável por recursos de multa, nós temos a EPTC, nos lugares onde não tem um órgão, que nem nós temos aqui em Porto Alegre, tem a Brigada Militar que faz a fiscalização, nós temos, por exemplo, que nem eu disse antes, o CRVA, que cuida da parte de transferência, tudo que diz direito ao veículo. Nós temos também o CRD, que é o Centro de Remoção e Depósito, que é a parte onde fica lá o carro guardado no momento que ele é autuado, que ele é recolhido, vai para um depósito. Então são vários os órgãos que são responsáveis por essa parte de trânsito, como o próprio sistema diz, os órgãos que são ligados ao Sistema Nacional, então são todos eles. Então tudo que cair na prova referente a qual órgão, todos. Se disser alguma coisa exclusiva, como qual órgão que lida diretamente com transferências do veículo, a gente vai lembrar lá o CRVA, onde a gente faz essa parte de transferência. Tá, gente? Então lembrem-se que essa parte de órgãos cai bastante na prova. Uma outra coisinha que eu queria falar também é sobre o documento. Dia após dia, todos os dias quase, para não dizer assim, todos 2 ou 3 vezes na semana, meus alunos me perguntam: Léo, como é que funciona assim, como é que funciona assado, eu quero transferir o carro, como é que eu faço? Gente, toda vez que a gente for fazer uma transferência de veículo, a gente precisa de um documento chamado de CRV, Certificado de Registro do Veículo, o antigo DUT. Ah, lembram do DUT? Pois é, gente, o DUT já é uma coisa bem antiga, né? Não existe mais o DUT, hoje em dia a gente chama de CRV. Esse documento é aquele documento que a gente só recebe uma vez na aquisição do carro. O primeiro documento que a gente recebe é em 3 vias. O CRV é o primeiro documento que a gente destaca e guarda em casa. Depois a gente tem o CRLV, que é o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. Como o próprio nome diz, é o licenciamento, é o documento que a gente usa para rodar todos os dias junto com a gente. Quando a gente estiver dirigindo o veículo, é obrigado que esteja em porte do condutor. Esse documento, gente, é o documento que a gente recebe anualmente após o pagamento dos encargos. E uma coisa que eu acho super importante a gente falar no vídeo é que o pessoal às vezes confunde. Gente, conforme a placa do carro, o documento chamado de CRLV vai ter uma data de vencimento. Então entendam assim, ó. Como é que funciona, Léo, para o documento do meu carro perder a validade? Gente, se por exemplo o documento do meu carro for final 1, 2 ou 3, o documento do carro vence em março. Se o final for 4, 5 ou 6, o documento do meu carro vai vencer somente em abril. Se o final for 7 e 8, vai ser em maio. 9 e 0 vai ser em junho. Então, olha, mas como assim? Mas não tem que pagar o IPVA lá em março? Gente, nós estamos falando do documento, não do imposto sobre propriedade de veículo automotor. O IPVA, esse imposto, realmente vence em março. O meu carro, por exemplo, que o final da placa é 3, vence o documento em março, junto do IPVA. Mas se o final da minha placa, por exemplo, fosse 6, o meu documento venceria em abril, o IPVA do meu carro venceria em março. Mas lembre-se que junto do IPVA a gente paga licenciamento, que é esse documento, CRLV,
que é o certificado de registro e licenciamento, aí ele vai vencer em abril. Então, o licenciamento do final de placa 4, 5 e 6 vence em abril, o IPVA venceu em março. Bah, mas eu não paguei, Léo. Então, esse IPVA vai estar gerando juros. Ah, Léo, mas tem uma multa aqui, mas que multa é essa? Isso não é multa, cara, isso é juros, por tu não ter pago em março. Então, como o documento venceu em abril e tu não pagou em março, vai acabar gerando juros após juros dessa data que venceu lá o IPVA, mas o documento seguia valendo. Quer dizer o quê? Que vocês podem seguir rodando com o carro mesmo com o IPVA estando vencido. Gente, lembre-se que uma coisa é documento, outra coisa é IPVA. O governo até propôs, de repente, e que os IPVAs vencessem todos em janeiro. Todo mundo ficou, meu Deus, vai vencer em janeiro. Somente o imposto e não o documento. Se o teu documento final é 9 ou 0, vale até junho. Tá, gente? Então, só para esclarecer essa parte do documento, CRV é o documento que a gente recebe só uma vez na aquisição do carro, tem que ficar em casa guardado. É aquele documento que eu só vou usar se eu quiser fazer uma venda do carro ou se eu quiser mudar categoria, como a gente disse antes, a cor da minha placa, se eu quiser mudar alguma característica do carro, mudar a cor, rebaixar, fazer alguma mudança lá, claro, permitido em lei. Esse documento eu guardo no local seguro, porque eu só vou poder fazer alguma alteração ou até mesmo a venda com um documento chamado CRV. E o CRLV é aquele documento que todo ano após quitar todas as dívidas ligadas ao veículo, eu vou receber esse documento, por exemplo, agora no ano de 2020. Só para finalizar o vídeo aqui, para o vídeo não ficar muito longo, gente, o documento chamado CRLV, que é o documento de rodagem do veículo que a gente recebe anualmente, isso é pergunta de prova, é o documento que vai ser expedido após ter sido quitada todas as dívidas, incluindo multas vencidas. Quer dizer o que? Se em 2019 eu tomei 3 multas, não adianta agora eu ir lá pagar o IPVA, pagar o seguro obrigatório, pagar a expedição do documento 2020, se eu não quitar as dívidas como multas atrasadas. Então, só para lembrar, após a quitação de todas as dívidas do veículo até a presente data, para mim sim receber um novo documento. Ele normalmente chega muito rápido, ele vem pelo correio. Quando é o documento de habilitação, a mesma coisa, e no máximo 5 dias úteis a pessoa já está recebendo esse documento, tá? Gente, uma outra coisa que fica importante a gente lembrar é que eles perguntam sobre o documento provisório. O documento provisório é aquele documento que quando a gente faz a vistoria, a gente não sai de dentro do CRVA já com o documento original do carro, aquele documento verdezinho que chega pelo correio, a gente sai com um documento provisório chamado de DCPPO. Isso mesmo, nome, uma sigla bem comprida. É o documento de circulação de porte provisório obrigatório. Este documento, ele tem validade por 15 dias somente dentro do estado do Rio Grande do Sul. Eu não posso ir para outro estado com esse documento, somente posso viajar para outros estados quando eu receber realmente o CRLV, que é o documento verdinho lá que todo mundo já está acostumado a ter em mãos ali quando a gente está na direção do veículo. Tá, gente? Então, aqui eu encerro o vídeo de hoje, dando lá mais uma lembradinha no conteúdo. Espero que tenha ajudado o pessoal lá que ficou um tempo sem frequentar as aulas. Importante dar uma lembradinha. Amanhã faremos mais um novo vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho ali para vocês receberem as notificações. Amanhã, por volta desse horário, estarei gravando um novo vídeo, tirando mais algumas dúvidas. Valeu, obrigado, tchau, tchau, fui!